Oi, estamos ao vivo com mais um programa do Tutameia, como sempre trazendo para você um convidado, uma entrevista que nos ajude a entender melhor o Brasil que vivemos, pensar o Brasil que queremos. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Márcio Postman, nosso entrevistado de hoje, que a Eleonora já vai apresentar. Antes, porém, queria convidar você a ser também um mensageiro dessas discussões, né? Um espalhador dessas ideias, e compartilhe, então, essa nossa entrevista, compartilhe o link da entrevista, que está sendo ao vivo, e também participe, se inscreva em nosso canal de vídeo, que a Eleonora está colocando aí, é o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia em letras maiúsculas, onde essa entrevista depois vai estar disponível para assistir, reassistir, e também no nosso canal, no nosso site, que é a âncora de todo o trabalho do Tutameia, é o tutameia.jor.br. Então, você está oficialmente convidado aí a ser um partícipe aí do jornalismo dos Tutas. E agora, Eleonora. Márcio Posch, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje conosco no Tutameia. Fazer uma apresentação rápida, acho que nem precisa, mas Márcio Posch é um economista, formado pelo Unicamp, ex-presidente do IPEA, foi secretário aqui da Prefeitura de São Paulo, é atualmente presidente da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, e é um dos coordenadores do programa de governo do presidente Lula. Márcio Posch, muito obrigada. Nós estamos vivendo... eu vou fazer já uma multiautor. Você tem mais de 50 livros escritos, é isso? Tem. Olha só. Então, mostra aí, Rodolfo. Vou mostrar aqui, dá licença, aqui que eu vou... Espera um pouquinho, deixa eu botar... Não, é melhor botar naquela lá. Tá. Então... A desigualdade hereditária. Esse aqui. Brasil sem industrialização. E esse aqui. Capitalismo, classe trabalhadora e luta política no início do século XXI. Então, são todos os temas que a gente vai tratar aqui nessa conversa. Temas simples, né, de forma bem... temas para lá de complexos. Mas a gente queria começar conversando com você, Márcio, sobre a situação política, né, que é muito complicada, cheia de desafios, né, uma situação, acho que, de tensão crescente no país. E você, esses dias, fez uma comparação que a gente achou interessante dessa eleição, desse ano, com a de 1930, também quando o país atravessava uma crise gravíssima que... resultando dessa eleição uma revolução e que resultou numa mudança total de modelo político e econômico para o país. Então, eu queria que você falasse um pouco, em geral, como é que você está vendo o Brasil e o processo eleitoral e comentasse um pouco também essa sua observação, essa sua comparação histórica. Bem, Rodolfo e Eleonora, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, parabenizar essa iniciativa de vocês aqui no Tutameia, está tendo uma grande repercussão. Eu até nem sei se estou falando muito baixo, porque quando eu participo de eventos, por exemplo, pela internet, também o pessoal fala mais alto. Aqui... Apesar do tamanho, eu falo baixo. Então, bom, certamente se o pessoal não estiver satisfeito, vai reclamar. Isso. Então, quero, mais uma vez, vocês dois têm trajetória já consolidada e se debruçaram numa nova iniciativa, nova empreitada, muito mais fácil, muito mais ágil e realmente na perspectiva democrática e a oportunidade de sair um pouco, digamos assim, do oligopólio ou do pensamento único que sempre para os mesmos temas são as mesmas pessoas. Aqui vocês abrem não apenas a casa, mas abrem oportunidade também para falar além da casa de vocês para a casa dos outros. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero começar dizendo que, por incrível que pareça, pode ser até uma contradição, mas eu estou otimista com o Brasil
porque assento a minha visão a partir de uma perspectiva histórica. Acredito que nós estamos vivendo uma oportunidade singular na história do nosso país, a despeito dos problemas, né? Mas é uma oportunidade que significa, para mim, na realidade, um rompimento histórico, uma transição estrutural de sociedade. Então, se nós olharmos do ponto de vista histórico, nós tivemos só 2 momentos extraordinários em termos de modificação, porque ao longo do Brasil na verdade, um país que se mantém relativamente estável, sem grandes modificações, salvo determinados poucos momentos, que eu resumiria em 2 momentos, que são guardados por devida proporção, comparáveis ao que nós estamos vendo hoje, né? Então, nesse sentido, todas as gerações que estão vivendo esse início do século XXI estão tendo a oportunidade de fazer história com as próprias mãos, diferentemente de outras gerações que tiveram praticamente entre 1940 a 2 anos 2000, a possibilidade de fazer uma história que marcasse o Brasil foi muito pequena. E agora nós estamos tendo. O Brasil de hoje, ele na verdade está redefinindo o Brasil dos próximos 50 anos. O que nós estamos fazendo aqui, seja para o lado A, para o lado B, o lado direito ou da esquerda, vai definir o Brasil dos próximos 50 anos. Assim como a década de 1880 e a década de 1930. Essas 2 décadas redefiniram o Brasil em 50 anos. Né? Então, por que 1880 ela é importante? Pois é ali que o Brasil, depois de uma luta de mais de 66 anos, nós praticamente tornamos o trabalho ilegal, trabalho escravo ilegal, não é isso? E saímos de uma sociedade escravista e pré-capitalista para entrarmos numa sociedade capitalista, né? Uma sociedade do trabalho livre, embora isso é uma transição longa, mas de toda maneira o Brasil pós-1889 é um Brasil muito diferente do Brasil que vinha até então, né? E ali os acontecimentos são fantásticos. A década de 1880 é muito importante, de avanços e retrocessos, né? O sonho dos abolicionistas, né? O sonho de Rui Barbosa, o sonho de... praticamente todos que estavam envolvidos com a temática do fim do trabalho escravo sonhavam com o Brasil muito diferente daquele que, infelizmente, terminou saindo, porque não era apenas a abolição da escravatura, era, na verdade, a redivisão da terra, a inserção do negro, a universalização do acesso ao ensino. Claro que tem ali um conflito de classes que vai dificultar que aquele sonho se realize, mas o fato nós temos abolido o trabalho escravo, ter saído da monarquia, constituído uma república, não é? Isso nos deu uma perspectiva de Brasil muito diferente. A década de 1930 também, guardada de proporção, foi uma década que redefiniu o país. Nós abandonamos uma sociedade agrária e fomos para uma sociedade urbana industrial, né? O motor principal ali foi justamente os tenentistas, né, que envolveram-se no movimento de urbanização, de lutas sociais, que vem desde as greves de 1917, depois a Coluna Prestes, não é? O movimento modernista, e muitas coisas acontecendo. E de certo... Também, claro. Tudo isso, de alguma forma, vai combinar com uma perspectiva de modernização do país, não é? Nós temos ali no final da década de 10, né, um excelente texto de Alceu Amoroso Lima, que, na verdade, repensa o Brasil dos 100 anos da independência, de 1822, né, e 1922. Então, ele vai mostrando a decrepitude das instituições republicanas, não é? O problema do voto guiado, não é? A ausência de democracia, a ausência da participação feminina, não é? E, na verdade, é um país marcado quase por 100 anos em que você tinha, de um lado, Rui Barbosa, né, defendendo, digamos assim, uma espécie de centralização da República, não é? E, de outro lado, um senador do Rio Grande do Sul, que agora também não estou lembrando ele direito, que era o defensor, digamos assim, da federação do poder dos governos locais. Então, a disputa dos 100 anos era centralização ou descentralização. Não é? Isso que marcou o Brasil. E, bom, o que nós vamos ter pós-30, na verdade, o sonho dos tenentistas era um sonho diferente do que acabou sendo o Brasil. Inegavelmente, um país urbano industrial, uma cidade completamente diferente, mas Oswaldo Aranha, por exemplo, né, no Clube 3 de Outubro, o presidente do Clube 3 de Outubro, tinha uma proposta, várias propostas, mas uma delas, por exemplo, que dizia que no Brasil, um país capitalista, o lucro deveria ser valorizado, né, mas para isso ele precisaria pagar impostos.
Nós estamos em 2018, né? E o lucro, dividendos não pagam impostos. Né? O Brasil e a Estônia, não é isso? Exatamente. Que não cobram. Outra proposição do Clube 3 de Outubro, de Oswaldo Aranha liderando, era de que a propriedade, especialmente da terra, tinha que ser resguardada e garantida, mas para isso ela também precisaria cumprir a função social. São questões dos anos 30, sonhadas pelos tenentistas e que ainda, infelizmente, não foram enfrentadas de forma absoluta. Mas então a década de 30 ela marca uma mudança. E eu estou acreditando que nós estamos vivendo uma mudança também traumática, difícil, que é o fim da sociedade urbana e industrial e a ascensão da sociedade de serviços. E para essa sociedade de serviços, tá certo? As instituições que nós temos, as formas de fazer política, as formas de organização são, na verdade, insuficientes, quando não inadequadas. Tá? Então, porque o Brasil é outro. Se a gente pensar que há 30 anos atrás, né, 1980, década de 80, nós tínhamos uma burguesia industrial aqui. Né? Tinha Antônio Emílio de Moraes, né? Podia não gostar do que ele falava, mas ele tinha uma visão de Brasil, era um empresário fincado no Brasil, com ideias. Né? Tínhamos a Mindler, né? A COFAP, ou seja, gente que negociava, digamos assim, diante da perspectiva internacional. Alguns vão dizer que era uma burguesia industrial dependente por conta da questão tecnológica, mas aqui havia uma certa organização do espaço nacional por essa burguesia. Exatamente. Hoje, quem nós temos de burguesia? Né? Quem é, digamos assim, o principal empresário brasileiro? O principal empresário brasileiro é Jorge Lehmann, né? Que é um dos homens mais ricos, aqueles que fazem parte dos 6, que detêm uma riqueza equivalente a metade da população. Jorge Lehmann tem várias funções, mas a base é uma cervejaria. Ora, cervejaria cerveja é bom, mas é um produto cuja tecnologia tem 1.500 anos. Quer dizer, então, na verdade, o que nós temos é uma burguesia de negócio, uma burguesia comercial, que vender propriedade, vender ativo, não tem, na verdade, uma perspectiva nacional consolidada. Mas aí, no caso, você está fazendo essa comparação, mas é que mudou muito. Hoje nós estamos sob a égide de um capitalismo financeiro. E quando você fala do país passar para uma área de serviços, eu fico me perguntando aqui como é que fica a indústria, qual é o espaço na indústria nessa mudança e qual é o espaço do Brasil nesse mundo cada vez mais dominado pelo setor financeiro, que era diferente, muito diferente do passado. Se bem que até a década de 1920 você tinha também um capitalismo financiarizado, né? Um capitalismo liderado pela Inglaterra, que você não tinha políticas nacionais consolidadas. Mas, enfim, não vamos à história, mas sobre o presente e o futuro. A questão básica é que, de certa forma, a nossa industrialização, o nosso capitalismo é um tardio. Ele demorou muito tempo para se aflorar aqui, dadas as resistências, mas talvez esse momento que nós estamos vivendo agora, ele é precoce. A desindustrialização é precoce? É precoce, tá certo? Então, a nossa entrada na sociedade de serviço é precoce, não é? Então, é estranho, porque o capitalismo industrial foi tardio e o ingresso na sociedade de serviço é precoce. Por quê? Porque, na verdade, na construção da indústria, você tem uma industrialização que é uma industrialização e a sua subsequente fase de desindustrialização madura. Não é? Por que ela é madura? Porque na medida que vai elevando a renda média da população, a população vai, ao melhorar de renda, ela vai, na verdade, dependendo menos de bens materiais. Não é? Então, a pessoa é pobre, não tem geladeira, então melhorou a renda, compra uma geladeira, compra um fogão, mas ela não vai comprar 10 geladeiras, não vai comprar, entende? Então, há um limite. Então, à medida que vai levando a renda, parte crescente dessa renda se desloca dos bens industriais para serviços. Né? Então, refeições fora de casa, viagem, educação, turismo, tudo isso vai consumindo uma parte crescente da sua renda e ficando cada vez menos renda para bens industriais, porque, na verdade, a população já está saturada por esses bens. Apenas a reposição nesse sentido. Então, a desindustrialização madura é quando você tem a evolução da renda, praticamente todos estão incorporados no padrão de consumo, e qualquer aumento de renda agora não vai mais para bens industriais, mas bens de serviços.
Então, essa é a desindustrialização madura, que se verifica em vários países. No nosso caso, ela é precoce porque o Brasil, a indústria passou a perder importância absoluta e relativa no PIB, uma vez que a população não chegou a ter o patamar de bens atendidos. Você tem uma parte ainda que está excluída, que perfeitamente poderia ser incluída. Não é? Mas o fato concreto é que tem uma parcela da população que não se tornou consumidora de bens industriais plenamente, mas a indústria passou a perder sem que essa renda tivesse subido. Então, ela é precoce nesse sentido. Então, essa precocidade nos leva a questões que você não encontra na experiência internacional, que são questões nossas próprias, e por isso, talvez, as principais instituições que possivelmente liderarão o Brasil de amanhã, se não houver reversão do ponto de vista das instituições tradicionais, as principais instituições, a meu modo de ver, que estarão comandando o Brasil é o crime organizado e as igrejas neopentecostais. Porque, a meu modo de ver, são as duas instituições que têm melhor clareza de que mundo esse que nós estamos cada vez mais avançando. Porque estão muito próprias e próximas desses segmentos novos. Mas isso significa uma regressão. Regressão civilizatória. Pois é, esse é um tema para se avaliar, né? Porque, por exemplo, se a gente voltar aos anos 60, né, nós vamos ver que a Igreja Católica era extremamente conservadora. Né? Ela apoiou o golpe de 64, de maneira geral. Né? Mas talvez a gente não possa pensar numa coisa tão fechada assim, em torno há muitas contradições dentro da própria Igreja Católica, dentro dos evangélicos também. Não, por isso que eu estou dizendo, a Igreja Católica, pelo menos aqui no Brasil, nos 60, era muito conservadora, e ela, na verdade, vem a teologia da libertação, tá certo? E ela vai modificando e transforma-se fundamental para o Brasil sair da ditadura e para a democracia. Sem a Igreja Católica, sem as comunidades eclesiais de base... Talvez demorasse muito mais tempo a passar. Então, isso que eu quero dizer. A própria criação do PT está ligada exatamente, a isso. Claro. Eram 83 mil comunidades eclesiais de base no Brasil. Agora, e as igrejas neopentecostais que representam um certo retrocesso do ponto de vista da moral, dos valores, isso a igreja vai se adaptando também, a sociedade modifica, então não dá para condenar e dizer que isso significa necessariamente retrocesso. Depende, na verdade, que tipo de sentido vai ter no médio e longo prazo. Mas eu só quero ressaltar que essas instituições estão tendo, elas operam como instituição, né? Porque essas instituições preparam quadros, não é? Que vão ser advogados formados, tá certo? Que vão fazer concurso para entrar no Ministério Público, na Polícia Federal, vão virar ministros. Tem uma estratégia. Eles preparam para os seus candidatos para entrar nas eleições. Tanto um como o outro. E o crime organizado... Também se prepara. Sim, sem dúvida. Então, eles vão contaminando as instituições, vão entrando nas instituições. Então, fazem parte do jogo. Você fala do crime organizado, a gente fica pensando no México. A gente está correndo esse risco de mexicanização? Olha, se nós olharmos do ponto de vista do ritmo de crescimento do crime e das igrejas, não é? Assim, dois países, um é justamente o México, tá certo? O outro era o Irã, do ponto de vista da expansão das igrejas islâmicas. Não que nós temos islamismo aqui, mas do ponto de vista da expansão das igrejas, da abertura de templos, como nós temos aqui. Então, aparentemente, estávamos ali entre o Irã, tá certo, e o México, para dar alguma referência. Agora, há, pelo menos, informações que essas instituições também estão se combinando. Então, podemos ter alguma coisa híbrida aqui no Brasil. Mas nem México, nem Irã. Sei lá, Irã, México. Não sei. É preocupante esse desenho que você está fazendo, né? Bom, veja... O que se opõe ao surgimento desse desenho? Então, se a gente voltar na década de 30, nós tínhamos ali dois movimentos fortes, que, de um lado, no âmbito da esquerda, não é? Tivemos a chamada intentona comunista, em 35, tá certo? Que era uma tentativa de organização aqui por um sentido ideológico, mas também tivemos a Aliança Libertadora Nacional, né? Que era justamente vinculado a essa ideia mais à esquerda, e tinha a ação integralista, tá certo? Com lideranças, com jornal, com organização, quer dizer, a direita no Brasil também estava com grande força. Um retrato do Plínio Salgado em casa. Exatamente. E conta que Plínio era o candidatíssimo a presidente em 1967, e que o Estado Novo seria uma resposta para evitar a possibilidade de eleições em que o próprio Plínio se apresentasse como
candidato viável, né? Mas o Brasil não ficou nesses dois extremos. O Brasil andou por um outro caminho, não é? Então, de alguma forma, nós não estamos condenados a essas duas possibilidades, mas eu quero ressaltar que essas possibilidades têm tido muito vigor. Não é? Final de semana ou qualquer dia você passa na frente de um templo, são muitas pessoas, ele atrai muitas pessoas, enquanto que a dificuldade que o sindicato, que o partido político, a associação de bairro, o movimento estudantil tem de agregar. Então, eu acredito que eles, na verdade, identificaram muito melhor o que é o desejo dessa sociedade de serviço. Porque é uma sociedade que não é tão hierarquizada como era a sociedade industrial. A sociedade urbana industrial queria trabalhar numa fábrica, então a fábrica tem um supervisor, o gerente. Você sabia que há uma contradição. Você poderia permanecer 30 anos, o teu salário seria mais ou menos aquele, diferentemente do gerente e do supervisor. Então, há uma hierarquia que fica muito clara do ponto de vista da organização de quem está numa indústria ou as próprias atividades que se organizavam na forma de indústria. Porque eu sou, na verdade, professor de universidade, mas meu contrato é das 8 da manhã às 17 horas. Por que tem que se aprender de manhã ou de tarde? Porque não pode ser de noite, de madrugada. Não, mas é que é o conceito de sociedade industrial. Nos serviços, se a gente olhar assim, hoje os shopping centers são os principais centros de agregação de trabalhadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem 50 shopping centers. E alguma coisa como quase 1/5 da força de trabalho está direto ou indiretamente empregada no shopping center. Você visita um shopping center, você tem várias unidades que empregam mão de obra. São lojas relativamente pequenas, não necessariamente grandes, ou até são grandes, mas tem poucas pessoas. E ali você percebe que há um sentimento, ou quase um tipo de atividade que é mais horizontalizado que vertical. Uma espécie de estratégia de sobrevivência. O dono do negócio, ora está no caixa, pensar aqui uma padaria, hora está no caixa, tá certo? Hora está vendendo, está entregando pão, hora está fazendo pão, hora está limpando. Então, essa forma mais horizontalizada dificulta, na verdade, você perceber que há um conflito capital-trabalho tão claro. Isso. A gente é tudo da mesma turma. É mais ou menos esse sentimento. Não é? Então, a igreja entra com essa perspectiva, não da contradição, mas da certa união. Então, tem um espaço para crescer. Agora, o fato concreto, inclusive na pesquisa que a gente teve oportunidade de fazer no âmbito da Fundação Perseu Abramo, na periferia aqui de São Paulo, né, se percebe que esses trabalhadores de serviços percebem mais uma contradição entre o Estado, que arrecada impostos e não oferece serviços de forma adequada, ou pelo menos como ele percebe em bairros ricos, que tem coleta seletiva adequada, coleta de lixo, tem segurança, tem transporte, tem posto de saúde, tem escola. No bairro que ele mora as coisas não funcionam assim, embora ele pague imposto. Então, esse entendimento de que parece que o problema é o Estado, né, deu a esse segmento a possibilidade de ser, de alguma forma, contaminado pelo pensamento neoliberal. Isso, é um terreno fértil para as ideias de que, o correto ou o bom é o Estado mínimo. Mas, na verdade, se a gente for aprofundar, ele sabe que sem Estado a vida dele piora muito. Ele não acredita no mercado. Ele quer o Estado, mas não quer esse Estado que nós temos. Ele quer um outro Estado. Tá certo? Um Estado decente, transparente, com serviço, com que ele pague e tem retorno. E eu acho que esse é um pouco de dificuldade da esquerda, fazer essa conversa. De que Estado está defendendo, que não é defensor de um corporativismo, tá certo? De gente que é contratada e não trabalha, que há altos salários. Então, tem aí um imbróglio a ser resolvido. Porque apesar esse espraiamento dessa ideologia neoliberal, as pesquisas mostram que as pessoas querem a Petrobras estatal, querem os bancos públicos, querem o Estado. Quer a CLT. Quer a CLT, quer a garantia de direitos que só podem ser legitimados com a ação do Estado. Mas o espaço da direita, pelo menos nesse trabalho que fizemos com o professor Reginaldo, ele estudou bem a evolução do voto na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, né? E a constatação que é o seguinte: a vitória da direita nesses países não é porque ela organiza a sociedade, porque ela consegue ampliar, digamos assim, a sua base do voto. Na verdade, o voto da direita tem caído. O Trump, por exemplo, se elegeu com menos voto que o Bush filho. Né? Mas o que está acontecendo, né, é que a direita, na verdade, exerce a função de tornar desacreditadas as instituições, desacreditado o voto, tornar a política não serve para nada, é um horror, é só roubo, tudo ruim. Corrupto, Então, o que acontece é que os segmentos mais suscetíveis a votar em branco, votar em nulo, são, em geral, aqueles segmentos que votariam com a esquerda. Então, ela é mais afetada, não
por participar em votar no candidato X ou Y que representa mais anseios da direita, mas pelo fato de ele não votar naqueles que poderiam ser um anseio da esquerda. Então, eu acho que há uma dificuldade, na verdade, da persuasão, do entendimento. É um campo enorme para a esquerda crescer, os progressistas, eu diria assim. Mas há um problema de entender que sociedade é essa. Se você não entende a sociedade, você tem dificuldade de ter uma mensagem minimamente que dê identidade a esses segmentos. Bom, esse está sendo um problema da esquerda no mundo todo, né? Exatamente. Porque, digamos, o que aconteceu nas últimas décadas foi que também a esquerda se distanciou muito, não tem essa ligação, talvez tenha adotado bandeiras mais pulverizadas e colocado em segundo plano a questão justamente da luta de classe que você falou, e isso deixou as esquerdas em uma situação não muito boa no mundo como um todo, né? É que eu diria assim, a esquerda praticamente tomou a função de dirigir um automóvel olhando o retrovisor, ou seja, como é que organizava aquela sociedade antiga. Certo. Então era de formas assim, assada, a institucionalização da luta. Então eu só faço a luta no local de trabalho, não faço a luta no local de moradia, porque quem está fazendo a luta no local de moradia, quem está próximo onde as pessoas moram, são as igrejas e é o crime. Certo. Se a gente voltar nos anos 60 e 70 aqui no Brasil, não é? O renascimento do movimento social, do sindicalismo, inclusive, ele se deu não organizando a população no local de trabalho, mas sim no local de moradia. Até porque no local de trabalho não podia, por conta da ditadura, os sindicatos eram tomados por policiais e assim por diante. Da carestia, né? Exatamente. Com a redemocratização, há uma espécie de institucionalização da luta. Então, o sindicato só faz a negociação coletiva, a luta mais econômica, digamos assim. O partido vai fazer a função, então, mais política, né? Mas a função política termina muitas vezes sendo a função eleitoral, né? Então, só de 4 em 4 anos, as pessoas se apresentam, 2 em 2 anos, dependendo do tipo de eleição. Então, essa institucionalização falhou. Né? Então, quer dizer, obviamente que temos dificuldades, mas assim, o campo, os conflitos de classes não desapareceram. Não é? Pelo contrário. Quer dizer, temos aqui um terreno fértil para, na verdade, o avanço progressista. Agora, é preciso, na verdade, conhecer que sociedade é essa. Quando um sindicato, um partido político... As reuniões de partido político são muito chatas. Tá certo? Só vai ali o militante, porque 2 horas, 3 horas de reunião, ninguém suporta isso. Agora você vê num templo, é 1 hora, tá certo? É uma coisa ali muito disciplinada, tem um espaço de sociabilidade, as pessoas dizem quem são, porque esse mundo dos serviços, né, o que nós temos? Na realidade, você perdeu as condições de fazer a sociabilidade. Quais eram? Na nossa cidade urbana industrial, você tinha a família tradicional, 2 adultos, 2 ou 3 crianças, tinha o café da manhã, o almoço, a janta, que era um espaço de conversa. O pai perguntava para o filho, e aí, como é que foi a sua aula? O que a professora falou? E aí, aqueles finais de semana, tinha um encontro na casa da sogra, todo mundo, o primo vinha de viagem, contava como é que... Ou seja, você vivia a contradição, a diversidade, você aprendia a ouvir que tinha ideias diferentes. O que nós temos hoje? O crescimento de famílias monoparentais. É um adulto e uma criança, o adulto geralmente é uma mulher, quando não um idoso, não tem tempo para diálogo, não tem refeições conjuntas, ou seja, a família não forma a sociabilidade. E o que vai formar? É o celular, tá certo? É o WhatsApp, Facebook. E o Facebook, eu só converso com quem pensa igual a mim. Então, o partido só é formado com quem pensa igual a mim. O jornalismo, vocês vão falar melhor do que os jornais, tornaram-se praticamente, escrevem o que os seus assinantes querem ouvir ou querem ler. Então, na verdade, você foi formando sociedades com bolhas homogêneas, que têm dificuldade de dialogar, na verdade, uma sociedade muito polarizada, uma sociedade em que o ódio vem rapidamente, porque eu não estou acostumado a ouvir a ideia do outro, porque eu sempre frequento o mesmo clube, as mesmas ideias. Eu só torço para um time. Isso, obviamente, criou uma sociedade muito complicada. E a igreja, de alguma forma, abre a possibilidade de você identificar em outros algo que é seu. Eu tenho, por hipótese, uma filha que só mexe no Facebook, eu não sei o que ela está mexendo com isso. Mas eu também tenho uma filha, e assim, você vai criando alguma intimidade que o partido, que o sindicato e outras instituições não permitem. Não é? Então, essa é uma questão importante. A outra questão dos serviços, que as instituições tradicionais, o sindicato e o partido, não sabem mais fazer. Então, que serviço? Por exemplo, nós estamos no Brasil, a cada 3 brasileiros, 1 está desempregado. São 28 milhões de pessoas desempregadas, na condição de desemprego aberto ou desempregado. A cada 3, 1 está desempregado? Sim, são 28 milhões. É claro que... Você está comparando com
É a população economicamente ativa, é isso? Sim. Isso. O que nós temos é o seguinte, você tem... Então, quando a gente fala... Em torno de 100 milhões. Em torno de 100 milhões, que é o povo que em condições de trabalhar, né? Dos 15 aos 60 anos. População economicamente ativa. Né? O que ocorre é que você tem quase 14 milhões, segundo o IBGE, que estão no chamado desemprego aberto. O que é o desemprego aberto? O cidadão está desempregado, ele procura trabalho, está disponível para trabalhar e não encontrou nenhum trabalho. Então, é desemprego aberto. Né? Mas depois você tem alguma coisa em torno de 15 milhões de pessoas que estão numa outra condição. Por exemplo, eu estou desempregado, mas desempregado, como é que eu vivo? Então eu faço um bico, eu lavo um carro, cuido disso aqui. Se você ficar mais de 2 horas na semana fazendo alguma coisa para viver, sobreviver, o IBGE o identifica como sendo ocupado. Não está errado dessa maneira porque é metodologia internacional, não estou criticando o IBGE. Mas é importante entender que são pessoas que estão desesperadas por qualquer coisa. Então elas estão pressionando o mercado de trabalho porque querem um trabalho, porque a jornada que tem é muito pequena, o salário é inferior. E você tem ainda pessoas que estão desempregadas há 2, 3 anos. Então ele procura trabalho quando tiver informação precisa que tem vaga, porque já procurou muito tempo, gastou muito dinheiro, porque procurar trabalho custa. Sim, então ele não procura trabalho, ao não procurar trabalho, o IBGE o identifica como inativo. Isso dá 28 milhões. Aí você pega qual a mensagem do partido, qual a mensagem do sindicato que vai falar para essa gente. Não, o desemprego é culpa dos patrões, é culpa do governo, do governador. Não, tudo bem, eu estou menos preocupado quem é o culpado, porque você pega o que eu vou fazer para viver. E se não tem isso, agora as igrejas têm. Tem um serviço de busca por trabalho. Né? Então eu trabalho no supermercado, eu fiquei sabendo que tem uma vaga, eu informo o irmão que vai lá trabalhar. Não é? Ou eu sou economista, esse final de semana eu vou dar um curso sobre plano de negócio para quem quer montar um negócio. Então tem essa doação, essa fraternidade, digamos assim, que é muito importante, são serviços. Uma rede de solidariedade que Exatamente. Se cria, que essas instituições aí criam. Exatamente. Ou, no caso do crime, especialmente entre os mais jovens, é a possibilidade de você ter em 3 anos uma vida fantástica que durante 40 anos, se você viver normalmente, não vai ter. Carro, mulheres, homens, festas. Tá certo? Tênis. A ascensão social, não é? Numa velocidade que, obviamente, possivelmente tempo curto, né? Porque a mortalidade é muito alta. Mas é algo que foge às normalidades que o capitalismo brasileiro poderia oferecer em termos de ascensão social. Agora, nesse quadro todo que você está descrevendo, você começou dizendo que a gente estava com uma oportunidade muito grande, de virada. Mas você está descrevendo um monte de problema aí digamos, para o engajamento dessa população que se manifesta nas pesquisas, eu acho que muito claramente, mas que a gente não está vendo em protesto, não está se conseguindo reunir essa população descontente. Mas são problemas muito pequenos do ponto de vista histórico. Imagine os abolicionistas, Rui Barbosa, tentando mobilizar a sociedade lá em 1880. Ele, estudado, professor, ele ia conversar com seus pares, todos eles senhores de escravos. Não dá para conversar. Então eu vou conversar com quem? Com os escravos, analfabetos, com qual era a sua massa de ação? Vamos pegar os tenentistas, né? Sonhando a sociedade urbana industrial. Mas é um país que tem 80% no campo, tudo analfabeto. Como é que se organiza a sociedade? Nós não podemos olhar isso. O analfabetismo ainda existe, mas é muito concentrado em pessoas com mais de 60 anos. As pessoas estão super informadas, tá certo? Não sei se isso é conhecimento, mas estão muito informadas, sabem de tudo, estão conectadas. A questão, as pessoas querem conversar. Sim. Tá certo? Agora, o problema é como é que você entra na casa das pessoas. Se você falar sobre política, não sei, política está tão desacreditada que o cara fecha a porta e não quer conversar. Agora você vai falar, mas o problema aqui no bairro, a questão do crime, você tem um mundo pela frente. A questão é como é que você coloca os temas. Então eu diria assim, os nossos problemas do ponto de vista histórico são muito pequenos. Porque os que vieram antes de nós, os tenentistas, foi muito mais difícil. Né? Então, está precisando, na verdade, acertar o passo. Eu acho que, por isso que eu digo, essas eleições de 2018, né, eu sempre imaginei as eleições num campo mais tático do ponto de vista de uma transformação que não se esgota apenas no processo eleitoral. Claro. Né? Mas essas eleições talvez passaram a ter um valor estratégico, porque elas redefinem a possibilidade do Brasil a partir de 2019. Porque como parte do pressuposto que o ciclo político da nova república, iniciado em 85, se esgota em 2014, tudo que foi possível ter
o período democrático mais longevo da nossa história, porque também não somos um país que tem tradição democrática, pelo contrário, a nossa experiência é sempre autoritária. Então, esse período aí de quase 30 anos, né, certo? Por que foi viável? Foi viável porque você teve, na verdade, os governos, todos os candidatos aceitavam o resultado eleitoral, uma vez definida a eleição, e ao assumir, ficaram controlados por uma espécie de centro democrático, tá certo? Porque o nosso sistema eleitoral não permite formação de maioria no legislativo, você forma maioria no executivo, o presidente, sim. não é? Ou o governador ou o prefeito. Mas no legislativo você forma uma fragmentação que não dá maioria. Então, é o tal do presidencialismo de coalizão, né? Que você vai trazer gente para o seu governo que pensa completamente diferente. Então, na verdade, se você pegar um documento fantástico de 1982, chamado Esperança e Mudança, né? Esse documento, escrito por intelectuais importantes, muitos ainda vivos, eles viram ali o seguinte: olha, para o Brasil sair da ditadura e ir para a democracia, é preciso fazer uma série de reformas. Não é possível passar assim muito rapidamente. Então tem que fazer reforma bancária, reforma eleitoral, reforma do Estado, as reformas todas que de alguma forma tinham conexão com as reformas de 64, as reformas chamadas reforma de base. Nenhuma reforma foi feita. A não ser a Constituição de 88, mas reforma mesmo para valer nós não fizemos. Por quê? Porque o ciclo político da República era um ciclo político, na verdade, que garantia a democracia numa estabilidade sem grandes mudanças. Seja no campo neoliberal, seja no campo não neoliberal, progressista. Porque o sonho, talvez, dos Fernandos, não é, era ter feito aquilo que o Temer está fazendo. Eles, não é, no final era a privatização da Petrobras, blá, blá, mas não conseguiram fazer, porque é muito difícil. Né? Quando se encerra o ciclo político da República, se abre agora para governos que, na verdade, não são mais governos de coalizão, são governos de classe. Então, eu diria assim, o resultado eleitoral vai nos abrir uma possibilidade de nós termos mudanças profundas no Brasil. Seja para um lado, seja para outro. Isso não está, a história está aberta. Tá? Mas esse é um campo, espaço de atuação. Quer dizer, antes disso tem a questão, haverá eleições? Teremos eleições? Eu acredito que não é mais possível não ter eleições. Né? O que não significa dizer que teremos eleições para presidente. Explica isso melhor para a gente. Porque, veja, segundo os relatos, infelizmente não são nossos, mas que estão em outros países, né? Em 1965 também teríamos eleições para presidente, não é isso? E um grande empreendedor da mídia levava informações de pesquisas eleitorais, né, para o embaixador dos Estados Unidos e também para Castelo Branco, informando que se houvesse eleições, o regime militar ia ser derrotado. Nós tínhamos 4 candidaturas naquela época, o Juscelino estava em primeiro, não é isso? Bem, e aí ocorreu, não é, o ato institucional número 2, não é, que postergou as eleições inicialmente e deslocou de eleições diretas para uma eleição num colégio, sob controle. Não é? Então, eu não acredito que a garantia da eleição presidencial de fato existe. Agora, eleições para deputados, estaduais, federais, governadores, senadores, eu acredito que isso aí é meio difícil não ter. Não é? Mas para presidencialismo, para o presidente, talvez não tenhamos, porque o fato concreto é que digamos assim, todo o condomínio que sustentou o golpe, sustenta Temer, e não tem viabilidade eleitoral. Ele não vai ganhar a eleição. Mas como é que seria essa manobra aí? Isso é uma especulação, né? Porque, veja, o golpe dado em 2016, ele tinha um sentido muito mais autoritário e antidemocrático do que ele terminou se apresentando. Pelo menos eu penso assim. Não é? Foi fundamental para mudar o sentido do golpe as eleições de 2016. As eleições municipais de 2016. Né? Como assim? Mas as eleições municipais resultaram... Legitimaram o golpe. Legitimaram o golpe e derrotaram a esquerda em muitos lugares. Então, esse resultado, que foi ruim para a esquerda, tá certo? Porque entrou nas eleições já acreditando que eram umas eleições como as outras. Exatamente. E não foram. Né? Exatamente. E escondeu a pauta do golpe nas campanhas eleitorais. Exatamente. Então, grande parte dela. Grande parte da esquerda não parecia... Claro. Bem, o fato concreto é que os partidos que apoiaram o golpe foram vitoriosos. Sim. Então, esta vitória, a nosso modo de ver, não é, fez com que tornasse possível a ideia de que o golpe se viabilizaria democraticamente nas eleições de 2018. Não é? Porque as reformas, tá certo? Porque o que dá, posso estar equivocado, mas o que dá unidade ao golpe é a pauta econômica. Não é? Então, a pauta econômica dá unidade e a vitória eleitoral mostra que é possível a unidade política.
Então, isso joga, na verdade, a perspectiva do golpe entrar em 2017 acelerando as reformas, com resultados, voltaria o crescimento econômico, o emprego, aquele sonho, tá certo, que foi a ilusão, digamos assim. Isso vai sendo levado até o primeiro semestre de 2017, já no segundo semestre começa a perceptível que os resultados econômicos não são satisfatórios e já há sinais de ruptura na unidade política. Não é? Mas mesmo assim, a tentativa, tem o caso do Joesley também e tal, mas eu digo assim, o ponto fulcral é o início de 2018, quando se percebe que não tem possibilidade, ou seja, a unidade do plano econômico, do Ponte para o Futuro, não dá mais lastro à unidade política. Então se fragmenta. Também tem a perspectiva eleitoral que todos os candidatos, todas as, digamos, as facções aí desse grupo buscam uma... Sim, porque não há unidade econômica. Calma. Antes de responder, deixa eu comentar um pouquinho aqui com perdão. os nossos... falar um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo. A gente já tem aqui uma pequena assembleia assistindo ao mesmo tempo a nossa entrevista. Então, queria convidar a todos a que espalhem ainda mais essa conversa, compartilhem esse trabalho que tu também vem fazendo, essa entrevista de Márcio Postman, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas e se reforce o jornalismo independente. Bom, e aí? Segue a pergunta, desculpa aí a interrupção, mas sempre é bom chamar aí os nossos internautas. O apoio dos nossos claro, certamente. internautas. Agora, essa ideia de que a legitimidade do golpe nas eleições de 2016 deu, inclusive, a uma espécie de tentação a Temer imaginar que ele também pudesse ser candidato. Não é? Então, esse era o sentido que nós poderíamos... E na medida que as eleições de 2016 validaram, de alguma forma, o golpe, foram se afrouxando as possibilidades de maior autoritarismo. Não precisou usar os instrumentais, digamos assim, a caixa de ferramenta do autoritarismo. Porque, não, nós vamos ganhar democraticamente aqui. O fato é que só é perceptível que já, do ponto de vista político, não teria unidade e que o modelo econômico não teria resultados, fez com que houvesse uma guinada, um cavalo de pau no início desse ano, 2018, e se abandonasse, jogasse tudo fora, o receituário neoliberal, porque o Brasil, se não fizesse a reforma da Previdência, ia morrer. De repente não é mais o problema da Previdência e agora é a questão da segurança, que me parece que é uma espécie de experimento laboratorial para saber do sucesso de uma intervenção mais ampliada. A experimentação do Rio de Janeiro. Não é? E o fato concreto é que, na verdade, essa experiência também não produziu resultados, né? Porque o governo Temer inclui mais militares, né, em ministérios, coisa que também não tínhamos. Agora, só para esclarecer esse ponto, você está falando que o governo deu um cavalo de pau, e é verdade, mas aí no meio do caminho teve algum tipo de mobilização, teve o próprio esfacelamento da base parlamentar, quer dizer, o governo não retirou a Previdência porque não gostou mais, ele não conseguiu votar, quer dizer, teve um jogo aí, ainda que incipiente, de pressão sobre o governo que fez com que ele limitasse o seu terreno de ação. Em 2017 houve a greve geral, os sindicatos centrais que atuavam basicamente dentro do seu mundinho, na sua bolha, começaram a conversar, começaram a fazer ações em conjunto. Enfim, tem Não posso desconsiderar, evidentemente, a reação, tá certo? Mas também tivemos reação em 2016. É verdade. Não foi pequena, né? Eu estou olhando na perspectiva mais dos golpistas do que... Mas eu não quero desconsiderar que a mobilização ela é importante, evidentemente, ela ajudou, inclusive, por exemplo, essa interpretação de que nós estamos falando aqui com tranquilidade que foi um golpe, mas falar em 2016, 2017 que era golpe não era tranquilo. Não é? Então, a atuação, inclusive, que foi feita fora do Brasil, né, com os meios de comunicação, com instituições, isso tudo é inegável, o papel importante. Não é? Mas, olhando do ponto de vista da perspectiva do golpe, é que, na verdade, o resultado econômico, a unidade econômica, não dá mais a unidade política. Então, você tem fragmentação. Então, com a fragmentação, você não passa nenhuma reforma. É verdade. Então, nesse sentido, que você joga fora tanto a unidade econômica, não vai fazer nenhuma reforma, quanto a unidade política, e joga nos militares, como uma espécie de um laboratório. Se o laboratório desse certo, bom, se o problema da segurança pudesse ser acalmado, resolvido, isso aí, porque a intervenção militar, os tanques, etc., são aplaudidos. A questão é que passam uma semana, um mês e não muda. Não tem emprego.
E eu acredito que é isso que a gente precisa considerar. Por que os militares dificilmente aceitarão fazer uma intervenção na política? A não ser que o país entre numa situação de decadência, uma barbárie, mas mantendo minimamente as regras, eu acredito que é muito difícil ocorrer uma intervenção, um golpe militar como 64. Porque na década de 60 nós tínhamos fortemente a Guerra Fria. Né? E para os Estados Unidos era estratégico não ter nenhuma possibilidade aqui de alinhamento com a União Soviética, considerando que nós tivemos ali a Revolução Cubana. Então tem todo um contexto que colocaria os Estados Unidos muito próximo do Brasil. Depois nós vimos, era um país que estava num ritmo de crescimento inegável, 6, 7% ao ano. Tivemos um probleminha ali em 62, mas a economia tinha tudo para continuar crescendo. Não é? Nós tínhamos, na verdade, uma elite militar de primeiro time. Gente que veio lá dos tenentistas, gente que tinha uma visão do Brasil. Era uma elite muito diferente. Né? A nossa elite, não apenas os militares, mas civil também, é uma elite rebaixada. Né? Portanto, também não é um problema só dos militares. Mas o que eu quero chamar a atenção é que hoje, quer dizer, nós não temos apoio dos Estados Unidos. O equívoco que José Serra, nós Brasil, quer dizer, olhando da perspectiva do golpe, Serra, ministro de Relações Exteriores, né, executa uma barbaridade ao manifestar apoio para Hillary. Quer dizer, isso não existe na história das relações exteriores brasileiras. Bom, só com esta fala e talvez com outras coisas que a gente não sabe, a ascensão do Trump praticamente isola o Brasil. Nem vem aqui. O Brasil virou uma coisa residual. Então, apoio nos Estados Unidos, nesse sentido, o golpe não tem. Tanto é que não tem política externa. O Brasil não foi para os BRICS, não foi para os Estados Unidos. É uma coisa assim vergonhosa, para dizer a minha verdade. Então, a coisa internacional não vem apoio externo nesse sentido. A não ser interesses econômicos concretos e tal, mas não é uma coisa nacional, uma política externa que organize. Então, os militares, nesse sentido, ficariam eles tendo que comandar um país que está num processo de recessão, estagnação, que não tem emprego. Eles não vão entrar nisso, porque seria um fracasso rotundo nesse sentido. E também a elite militar, como a elite civil, também é uma elite bastante rebaixada. Agora, você está falando um pouco dessa conjuntura internacional. No que você está dizendo, não entra muito o papel dos Estados Unidos na formulação do golpe. Quer dizer, muita gente afirma que o golpe é fruto do pré-sal, da própria perspectiva que o Brasil teve de uma atuação mais independente no cenário externo. Havia BRICS, quer dizer, o Brasil estava com outro tipo de aliança, fora um pouco da órbita de Washington. Se descobre aqui uma província petrolífera extraordinária, a reativação da Quarta Frota, quer dizer, houve uma conjugação de coisas que teria feito com que houvesse o golpe aqui. Interesses internacionais, ainda que não fossem interesses específicos do Estado americano ou do presidente norte-americano, mas que o golpe é fruto disso. Você não concorda com essa visão? Não, eu agradeço a pergunta, até porque dá condições de explicar melhor. Eu diria que essa é mais a perspectiva do governo Obama, mais a perspectiva do Partido Democrático norte-americano, que tem uma visão da globalização em que seria os Estados Unidos o centro da coordenação da globalização. Então, esse questionamento das fronteiras, tá certo? A entrada com interesses organizados em vários países, porque não é só no Brasil, também na Turquia, tá certo? No Oriente Médio. Essa é uma visão de Estado muito própria do governo Obama, e talvez a Hillary seguia no mesmo sentido, dos tratados de livre comércio, toda essa visão que foi muito, digamos assim, dominante nos Estados Unidos. Mas com o Trump é outra perspectiva. Eu diria que o Trump, talvez, eles já sabem que os Estados Unidos, de alguma forma, vivem uma fase de decadência. Certo? Talvez o governo Obama não aceitava isso, então tentava, na verdade, reforçar o seu papel. A impressão que eu tenho é que o governo Obama, obviamente, a organização do país, do Brasil. O Brasil, um país com política aqui, a economia funcionando decentemente, como foram as experiências dos anos 2000, o Brasil se transforma um espaço geopolítico inegável no mundo.
Agora, para uma potência decadente, o que interessa aqui no Brasil e, obviamente, na América Latina é uma espécie de Oriente Médio. Uma espécie de uma confusão. Peraí, mas isso é importante que você está falando. Quer dizer, interessa para os Estados Unidos gerar confusão aqui e nos transformar no Oriente Médio? É uma coisa que não manda, não vai para lugar nenhum, uma coisa descoordenada, porque o Oriente Médio vai para aquele lugar. Lá são países riquíssimos, com uma riqueza inegável. E não unifica, não tem sentido. A América Latina está um pouco nesse sentido. O Brasil também. Tá certo? É Temer que manda, não manda, é o Supremo. Há uma confusão. Bom, mas isso então, para uma potência em decadência, se você não tem poder para dominar, tá certo? Que talvez fosse a perspectiva de Obama, o Trump diz, deixa lá a confusão, que lá ninguém se entende, eles não vão incomodar a gente aqui. Mas isso você está falando de um cenário que pode até significar um conflito armado ou não. Você chega até essa hipótese? Não. Pois é, vamos ver o caso mais extremo que o da Venezuela. A Colômbia entrou agora na OTAN. Quer dizer, tem uma certa militarização no continente. Tem. Isso preocupa. Então, veja, o Brasil, teremos eleições, na hipótese, haver eleição presidencial, ganha um presidente com... Uma votação, vamos fazer um exercício aqui. Reproduzindo o que aconteceu no domingo passado em Tocantins. 50% da população não votou ou votou em branco. Né? Então, aqui uma eleição com 50% não votou. O presidente que se elege, né, dos 50%, ele tem 25%, 26%. Um presidente com que legitimidade? Quer dizer, legalmente ele é o presidente, agora, e com que base social? Com que estrutura partidária? Né? O sistema eleitoral que está sendo feito, foi montado, é um sistema eleitoral que praticamente ele resiste à possibilidade de novos participarem, porque é uma eleição de 45 dias, né? Uma eleição muito difícil para vinda de oxigênio, né, de novas ideias, etc. Se não houver mobilização da sociedade, corremos o risco de ser um congresso pior do que é atualmente. Sim. Por incrível que pareça. Ele falou falou uma coisa interessante, quer dizer, do ponto de vista dos Estados Unidos, como ele não conseguiria ter se eu faço um resumo bom, ter uma dominância explícita aqui, ele interessa gerar confusão, interessa que a gente fique como um Oriente Médio, foi o que ele falou, quer dizer, achei uma coisa preocupante, assim. É o caso da Argentina, aquela confusão que está lá, para onde é que vai o país? Porque o Brasil, bem governado, vamos olhar assim o governo Lula, tá certo? Sem fazer propaganda, um governo que crescia, tinha democracia, né? Tinha emprego, uma liderança regional, organizava o nação. O Brasil se torna um centro geopolítico internacional inegável. E nos Estados Unidos. Então, a América Latina aqui desorganizada, confusa. Mas isso é uma coisa meio que... o caos, a confusão, em geral, interessam à direita. Né? Mas depende de que direita, tá certo? Mas se fosse os Estados Unidos forte, como era, na Guerra Fria, nos anos 60, 70, interessava o Brasil forte. Porque o Brasil cresceu, teve um milagre, teve apoio dos americanos aqui. Agora, apoiar isso aqui organizado, isso aqui, não sei, tenho dúvida. Agora, estamos no reino das especulações aqui. E agora, voltando para essa questão da regional, que eu acho que insistindo nessa questão, quer dizer, a América Latina passou por uma década de governos mais à esquerda, alguns falavam em onda rosa, sei lá, houve com muitas diferenças, mas os governos mais progressistas no continente. Isso começou a mudar nos últimos anos, a gente teve a Argentina, tem outros exemplos, o Brasil, né, e já tem gente achando que isso tudo também vai virar de novo, que a gente vai entrar numa era, de novo, da América Latina mais à esquerda. Pendular. Como é que você acha que isso faz sentido? Não, só complementando aí, não só governos mais progressistas, mas também governos que procuraram conversar entre si. Né? Isso, procuraram fazer um trabalho integrado, coisa que, depois do golpe... Além da mudança de orientação em alguns dos países, o Brasil, depois do golpe, foi um fator, foi um ator importante no sentido de desintegrar, desintegrar esse processo que vinha acontecendo aí ao longo aí da primeira década do século. Então, esse talvez seja um argumento que se adicione àquela perspectiva dos Estados Unidos no período de hoje, ter isso aqui uma
uma coisa confusa, que ninguém se entende, tá certo? Porque quando há entendimento, a Unasul, o papel da Unasul, por exemplo, é inegável, né? A CELAC, enfim, nós tivemos avanços, historicamente olhando para a América Latina, que a gente não tinha ainda registrado. Né? Agora, sobre essa outra possibilidade, né? É que, de certa maneira, nós temos um esgotamento do receituário neoliberal. Essa é a questão, porque, vamos lembrar, nós tivemos praticamente 12 anos de experiência de governos neoliberais, pensando desde a eleição do Fernando Collor até 2002, né, a eleição presidencial, que foram governos que foram validados politicamente. Eram governos que foram eleitos. Sim. É bem verdade que eles não foram governos que se apresentavam o receituário. Não, vamos privatizar, vamos fazer isso. Eles não tornavam público. Isso não estava na campanha. Né? Não estava na campanha, mas foram validados. Tá certo? Claro, por razões, o plano real, a queda da inflação, tem explicações, mas eram governos, digamos assim, o povo levou relativamente mais tempo para entender o resultado do receituário neoliberal. Então, eu diria assim, no Brasil, nós somos 2 anos, tá certo? Com o governo Temer, com suas experimentações, com a equipe dos sonhos do mercado financeiro, não é? Quer dizer, o que é de melhor nesse âmbito estava no governo, tá certo? E a impopularidade é inegável. Não só então a população. A falta de resultado econômico. O país está um pântano. Mas o resultado econômico eu acho que é eficiente. A receita neoliberal, para mim, é uma coisa eficientíssima. Nós nos tornamos o paraíso do rentismo do mundo. Os bancos têm os maiores lucros do mundo. Aqui no Brasil, nós voltamos a ser o centro do mundo no sentido. Então, mas isso é produto de quê? Porque não, tem resultado no receituário neoliberal. Na outra ponta, aquele desemprego, aquele desalento que você apontou no início. Sim. Não, claro, por conta disso, né? Quer dizer, o resultado é bom da perspectiva de quem deu o golpe, de que está vendendo o Brasil inteiro. Não, a gente está reclamando que não tem emprego, não tem pobreza, desigualdade, mas os bancos estão cada vez mais cada vez melhores, com lucros melhores. Não há contradição nesse sentido, porque o receituário neoliberal, ele tem digamos assim, produto é a generalização da miséria, tá certo? É a expansão do emprego precário. Então, isso é consequência. Não é porque... assim dizia lá o Fernando Henrique. Não, o desemprego o problema é que as pessoas não são qualificadas. Então, se formarem, terão emprego, mas as pessoas se formarem não têm emprego. Nós estamos voltando a ter uma questão gravíssima no Brasil, que é o chamado desemprego intelectual, ou a fuga de cérebros. Nós fizemos há 5, 6 anos atrás, o Brasil estava com pleno emprego, faltava mão de obra qualificada. É verdade. E agora as pessoas que são formadas estão indo fora do Brasil, não tem emprego. E dificilmente vai ter se mantiver isso. Porque você fez uma pergunta antes ali, a questão da indústria. A indústria que saiu dessa recessão, né, desse quadro de estagnação, é uma indústria com menos de 10% do PIB. É uma indústria... Voltamos ao patamar do início do século XX. Exatamente. Antes da Revolução de 30. Em 1910, para ser mais ou menos preciso pelas estatísticas aí dos historiadores. Não é que o Brasil voltou em 1910 porque lá era um país agrário, tá certo? Nós estamos hoje um país de serviço. Mas ainda falando aí dessas contradições, se a pessoa for formada, vai conseguir emprego. O problema é que hoje, mesmo quem está tentando se formar, está sendo expulso da universidade por causa da crise. A gente vê aí a saída em profusão exatamente das pessoas, ou de grande parte das pessoas que ao longo dos últimos governos puderam entrar nesse paraíso universitário aí, né? Sim, mas tu vê questões novas como o suicídio juvenil. E onde é que é o suicídio de pobres? Né? É gente de classe média, que também não tem horizonte, não tem perspectiva. Ou seja, as dificuldades dos filhos da classe média é reproduzir o padrão do pai. Ele pode ser médico tanto quanto for o pai, mas as condições de trabalho, de renda são muito difíceis. Porque um país que não cresce, um país que não tem uma base produtiva para sustentar, gera emprego e serviços. Ou seja, nós estamos destruindo emprego industrial que paga entre 80 a 100 mil reais por ano para abrir empregos de serviços cujos salários são 17, 18 mil reais por ano. Então, essa é a precarização, né? Então, essa é a dificuldade, digamos assim, que leva, isso tudo eu diria assim, é um caldo que leva a favor da direita, inclusive, porque a direita está vendo, é a política que está do errado, a economia está funcionando, mas o problema é que a política está errada, então, um desânimo, um desalento, então nem vou votar,
E se as pessoas não forem votar, tá certo? Quem vai ganhar é o pessoal que está aí. Falou que é um quadro que leva enfim, a jogar água no moinho da direita. Ao mesmo tempo, quando são feitas pesquisas eleitorais, de interesse da população, a população se manifesta querendo votar num candidato de esquerda. Como é que é isso? É porque esse candidato de esquerda tem um passado recente, não é? Em que as pessoas perceberam que durante aquele período foi um período em que elas viveram melhor. Quando você tem pesquisas dizendo que praticamente 3/4 da população identificam que a sua vida, a condição de vida piorou, é porque ela já teve melhor. Né? Então esse passado, esse legado, a nosso modo de ver, é o fato marcante que dá ao Lula, na verdade, a representatividade que ele tem, a despeito de todo o massacre ao qual ele sofre. Né? Se fosse um candidato de um período mais antigo, talvez as gerações, porque nós estamos falando hoje de uma sociedade que não viveu a ditadura militar, uma sociedade, né, que não conhecia inflação, né, que não passou pelas lutas pela Constituição de 88, então é a sociedade, mas a sociedade teve uma experiência concreta do que era ter oportunidade de emprego, educação, então isso está muito presente. Né? E obviamente na campanha eleitoral, nosso modo de ver, isso vai ser ainda muito mais ampliado, porque o país não tem condições de avançar com essa política econômica que está aí. Então tende a piorar. E se você tiver agora um discurso, uma campanha eleitoral que permite politizar isso, eu percebo que não há oportunidade da direita ganhar as eleições. Mas então você descarta uma projeção da direita no final, mas eu já acho muito assim, aterrador, acho que não conseguiria imaginar que um candidato de extrema-direita tivesse tamanho espaço na sociedade brasileira. Você está explicando um pouco, falando um pouco do caldo de cultura que gera que dá espaço para esse discurso. Você, apesar de acreditar na vitória da esquerda na eleição, você acha que o fascismo vai ocupar um espaço maior, o fascismo, essa ultradireita, ocupa um espaço que vai ficar aí? Eles têm alguma chance de consolidar esse seu peso na sociedade, ou isso vai também se esfarelar? É interessante, eu acho, recuperar um pouco a história, porque basicamente até o golpe de 64, a direita ocupava as ruas. A direita fazia mobilização social. Né? Lembrado, A direita já foi até muito mais forte do que nós temos hoje. Né? Falávamos dos anos 30, da ação integralista, tá certo? Plínio Salgado. Tinham jornais, tinham base organizacional, se vestiam iguais, saíam à rua, não de camisa amarela, mas saíam, né, com camisa... era preta, era né? Preta ou verde escuro? Não sei. Verde escuro, né? Verde escuro, exatamente. E tinha ainda uma frase que eu não me lembro mais, Anauê. de saudação, Anauê. Então, As galinhas verdes, exatamente. A direita, nesse sentido, ela já foi mais forte. Vamos aí dizer um número. Talvez o Bolsonaro tenha um quinto dos votos. Pode ser mais se tiver menos gente votando. Tá certo? Então, a possibilidade dele ter a ascensão está justamente, a meu modo de ver, na participação ou não do eleitor. É o eleitor que não vota que, na verdade, pode dar a eleição para a direita. Né? E, de novo, trazendo números das pesquisas eleitorais, da pesquisa recente da Datafolha, a participação ou não do eleitor, do brasileiro nas eleições, depende, está ligada à presença ou não do Lula na cédula. Na telinha? Na telinha. Na cédula do meu tempo. Então, na verdade, é um fato novo. Nós não temos uma experiência como essa, né, de um candidato preso, que embora tenha seus direitos políticos plenos, e que vai depender justamente o que vai acontecer a partir de 15 de agosto. Né? E aí vai ficar uma situação muito, muito estranha. Imagina, com a presença do Lula, nós podemos ter uma ausência de votantes elevadas. Agora, sem a presença do Lula, as eleições podem ser, na verdade, um grande fracasso, né, para as instituições. Então, o Brasil, digamos assim, está caminhando para o ponto ótimo da crise. Né? Em algum momento, alguma definição vai ter que haver. Né? É que nem em 30.
né? Voltando a 30 pergunta. Getúlio participa das eleições. Getúlio era um homem do establishment, né? Havia sido ministro da Fazenda de Washington Luiz, governador, estancieiro, de certa forma fazia parte da sociedade agrária, etc. Não é? Participa das eleições e, como haviam sido as outras eleições também fraudadas, não é? Ele não aceita o resultado. Não é? Quer dizer, não é ele não aceita, há mas ali tinha foi feita uma coalizão também de interesses, não? Claro, uma frente, Minas Gerais, Paraíba, tá certo, aqui em São Paulo, enfim, tem, claro, tem as suas especificidades. Agora, a questão é que, na realidade, com o fim do ciclo político da nova república, né, quando você tem em 2014, como havia tido lá no início dos anos 60, uma parte daquele partido que participa da eleição não aceita mais o resultado eleitoral, então a democracia, na verdade, ficou comprometida. Porque se vai uma eleição e as pessoas não aceitam o resultado, bom, então para que faz eleição? A gente entrevistou aqui o Peter Evans e ele falou exatamente isso. Quer dizer, o fato do Lula não está sendo tolhido de participar do processo eleitoral e com uma aceitação tão grande na população, se ele não participar, quer dizer, a população pode chegar à conclusão que, olha, a democracia não está funcionando. Quer dizer, não adianta eu esperar as eleições para que essas coisas... Enfim, para que eu possa opinar que se as coisas não são... Então, a democracia não presta. Quer dizer, a própria ideia de democracia ficará comprometida nesse cenário. O sistema político brasileiro. O sistema político, né? Então, esse é um impasse, na verdade, porque não é só o político que está com descrédito, as instituições da República, não é? Porque a mídia está com descrédito, o judiciário está com descréditos, há um descrédito generalizado. Até parece que a seleção brasileira, que não está também muito acreditada. Não? Então, esse é o quadro, acho assim, mais geral. Não significa que as pessoas, o descrédito não significa que as pessoas não tenham opinião. Exatamente. A impressão que eu tenho é que, na verdade, elas não identificam alguém ou um ideário que possa, na verdade, confortar os seus anseios. Então, mas isso numa campanha eleitoral pode ser despertado. Eu queria te perguntar um pouco sobre a questão da elite e dos empresários, que eu fico também surpresa com... Você falou aí, citou o Mindlin, citou o Antônio Hermílio, né, nomes que hoje a gente não encontra, nomes equivalentes no cenário brasileiro. A elite parece ter optado por uma linha mais à direita e, às vezes, até de extrema direita nesse processo. E alguns empresários estão se associando a candidatos mais extremados aí. Como é que você vê a elite nesse processo? A elite que esteve com o Lula, que trabalhou, ou que atuou junto com o Lula, em algum momento se divorciou do projeto do PT. E como é que você vê a elite nesse processo? E num eventual governo Lula ou de esquerda, como essa elite tenderá a se posicionar? Para ser preciso, eu não acredito que o Brasil tenha elite, na verdade. Ele tem ricos, que é um pouco diferente, tá certo? Né? Até terminou sendo informado pelo que aconteceu em Portugal, né? Que alguns ricos brasileiros iam morar lá e as pessoas, mas gente burra, né? Não conhece romance, não conhece história. Então, eu acho que nós temos sim uma camada rica, que não é pequena, mas não significa que é elite do ponto de vista de entendimento das suas possibilidades, do que é um país, do que é uma nação. Não é? Talvez isso nós tenhamos que compreender com um rebaixamento que não é pequeno. Agora, na verdade, talvez devamos pensar que há um declínio daquela elite que identificava como sendo uma burguesia industrial, não é? Essa burguesia se desfaz, ela vira ou rentista, né? Porque, assim, para dar um exemplo concreto, a família Mindlin vende a COFAP e possivelmente vai viver por rendas há muitas gerações, né? Então, outros que resistiram à marca, à indústria, mas na verdade se transformaram em comerciantes, porque compram os componentes, montam, exatamente. Então, isso aí, na verdade, desintegra a ideia de país, interesse de país. São interesses de curto prazo, né? Agora, por outro lado, eu digo assim, se nós olharmos o Brasil como um todo, e especialmente o que aconteceu em 2002, há sinais de que tem, digamos assim, elites ou grupos ascendendo que não são, na verdade, expressões nacionais.
por exemplo? Pois é, vou dizer o seguinte, pelo menos com base nos dados do censo, das contas nacionais do IBGE, especialmente em relação à evolução do PIB dos municípios, se a gente pega aí 2005 a 2014, nós temos cerca de 40% dos municípios brasileiros, nesse período, que cresceu acima de 7% ao ano. Depois você tem alguma coisa como uns 40% de municípios, geralmente os municípios grandes, assim, as regiões metropolitanas, que cresceram em torno do Brasil 2 e pouco, 3% ao ano. E tem uns 15% a 20% dos municípios que regrediram. São municípios fantasma, a população foi embora, a decadência da agricultura, etc. Então, e o que são esses municípios aí? Municípios com até 300 mil habitantes, entre 50 a 300 mil habitantes, são municípios médios, né? Municípios que tiveram a oportunidade de recepcionar investimentos públicos, faculdades, universidades, o Instituto Federal. Então, se instala nessas cidades um Instituto Federal, então aí tem professores, alunos, né? Bom, na sequência surge o quê? Uma série de restaurantes, né? Hotéis, concessionárias de veículos, da shopping center. Então se acoplou um investimento público com um investimento privado em quantidade maior e essas cidades tornaram-se muito mais robustas. E cidades que têm ali uma elite, mas são elites localizadas. Então, se você olhar do ponto de vista dos estados ou mesmo regiões, os estados que melhor se desenvolveram foram os estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, não foram mais a região Sul. Agora, essa ascensão de uma burguesia, ela, na verdade, ela é muito local, muito... Não tem instituições que permitiriam tornar nacional a sua visão, que ainda é local. Porque os partidos, a mídia, as grandes instituições estão no Sudeste. Então também tem algo que a gente não é possível. Exatamente, a sociedade está viva nesse sentido. Porque aí talvez é um outro aspecto que a gente tratou aqui, que é a crise da dominação interna do Brasil. Porque basicamente entre 1870 a final dos anos 90, nós tivemos uma espécie de São Paulismo, assim, a ideia de que para onde você queria saber onde é que é o Brasil, você tem que saber onde é que vai São Paulo. Para onde vai São Paulo, vai o Brasil. Não é? Porque com a ascensão do café, no final do século XIX, não é? Por exemplo, na República Velha, de 1889 a 1930, se não falha a memória, nós tínhamos 16 presidentes, ou 15, e foram 6 presidentes paulistas. Então, São Paulo tinha hegemonia econômica e tinha hegemonia política. De 1930 a 1994, São Paulo segue tendo a hegemonia agora econômica, mas agora cada vez mais industrial, mas não tem hegemonia política. Não tivemos um presidente paulista. O Jânio Quadros, 6 meses, né? Bom, mas teve a ditadura militar, é outra... Não, perfeito, mas o que eu quero chamar a atenção, a hegemonia política, tá certo? Porque o que aconteceu nesse período é que, enquanto o Rio de Janeiro, até 60, e depois Brasília, tinha que controlar do Brasil menos São Paulo se cuidava sozinho. Certo. Ele montou aqui uma estrutura própria de transporte, uma estrutura de educação, algo diferente do Brasil. E São Paulo representou uma espécie de locomotiva, né? São Paulo puxa o Brasil, os demais estados são vagões. O sonho dos governadores era copiar São Paulo, era a indústria, era a pujança. Né? O fato mais extraordinário dessa perspectiva foi a construção de uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, a Zona Franca de Manaus. Esse sentido de São Paulo. Olha, ocorre que a partir dos anos 90, com a fase neoliberal, digamos assim, antes, até então, todos os estados tinham que comprar de São Paulo, porque era um modelo de industrialização relativamente fechado. Até 30, os estados compravam de onde queriam, a partir de 30 tiveram que comprar do estado que tem industrialização, que é São Paulo, por isso que também a centralização econômica em São Paulo. Então, quanto melhor ia o Brasil, melhor é São Paulo, porque São Paulo vendia para o Brasil. Quando você tem a liberalização comercial, financeira, etc., os estados estão liberados para comprar de qualquer bens industriais de qualquer outro país, e não mais de São Paulo. Então, São Paulo é o centro que mais sofre a desindustrialização. Não houve aqui uma reação do governador ou dos empresários contra esse movimento. Então, hoje São Paulo é basicamente o quê? É a mídia, a coisa financeira e o agronegócio.
Né? Então, aquilo que era a burguesia do Brasil, que estava em São Paulo, que fazia o comando, isso desfacelou. Então, os poderes locais também não se apresentaram enquanto uma frente, enquanto um bloco histórico que pudesse, na verdade, substituir a decadência paulista. Né? Então, isso também é um quadro, assim, digamos, de crise de hegemonia das elites regionais do país. Não tem uma elite nacional. Né? A não ser, bom, o sistema financeiro faz, a mídia faz, mas isso sempre, tanto a mídia como o próprio agronegócio, o mercado financeiro, são relações com o exterior. A exportação é a coisa do que é a coisa nacional, a situação nacional. E, nesse sentido, o processo que a gente está vivendo de desnacionalização aprofunda esse quadro. Sim, aprofunda e na verdade, recoloca questões que nós imaginávamos ter superado, né? Como as possibilidades de divisões do Brasil, né? Porque isso tende a aflorar na medida que você não tenha saídas nacionais possíveis. Como assim, a possibilidade de divisões? Divisões do espaço nacional. Você considera esse um cenário? Bom, mas não há dúvida. Isso vem sendo cada vez mais fortalecido, inclusive, pelos resultados eleitorais. Você tem aí 2 Brasis. Vamos dizer, não, mas São Paulo também deu vitória para o PT. É verdade, São Paulo, sem São Paulo, o PT não ganharia. Mas a coloração do Brasil ela é uma expressão das oportunidades também econômicas que nós temos. Né? E como é que você vê a questão da economia? Você acha que a gente vai sair desse buraco só com eleição, só com a realização de eleições e um novo programa no ano que vem? Pois então. Porque nós estamos patinando. Quais são as nossas tarefas, tá certo? Do ponto de vista progressista. Né? O primeiro é, na verdade, interromper o sentido da polarização que está instalada no seio da sociedade. Uma sociedade tão dividida, tão polarizada, é difícil governar para qualquer governo. Então, nosso modo de tem que interromper isso. É necessário, na verdade, recolocar a questão nacional, a soberania nacional. Não é? A segunda tarefa, eu diria assim, é reverter o processo de inserção subordinada do Brasil no mundo. O Brasil precisa voltar a fazer parte do clube dos países. Não é possível a situação tão medíocre que o país se encontra, não é? Com a Petrobras, a pujança da Petrobras ter sido praticamente desconstituída, né, pela política neoliberal, assim como na questão da energia o governo Fernando Henrique fez com relação ao problema do apagão lá. Então, acho que isso gera um sentimento de que não é possível nós termos uma inserção tão subordinada como o Brasil passou tem apenas 2 anos. Bom, e a terceira tarefa, nosso modo de ver, é não apenas interromper o processo de desmonte do país, mas, na verdade, colocar alguma coisa nova no lugar. E acredito que essa coisa nova no lugar ela é muito mais viável do que fora quando o PT assumiu o governo, porque, na verdade, aquilo era um quadro muito mais difícil do ponto de vista de propor medidas mais ousadas. Mais difícil? Naquela época era mais difícil que agora? Eu acho que sim. Porque agora, como eu falamos, estamos caminhando para o ponto ótimo da crise. Não tem mais possibilidades de negociação. É por isso que é parecido com 30, tá certo? Não dá mais para compor. Ou é um projeto urbano industrial ou é a coisa do agrarismo. Tem que decidir. Não, é o ponto ótimo da crise. É para um lado ou para o outro. Não dá mais para conciliar. Ainda que Getúlio tenha conciliado muito. Mas é uma conciliação que demarca justamente um outro projeto. O PT se constitui no início dos anos 80 para ser um partido contra a ordem. Né? Exemplos disso foi a não participação do colégio eleitoral. Exemplo disso foi a posição que teve na Constituição de 88. Não é? Reconhece a Constituição de 88, mas tinha uma expectativa muito maior. Né? Mas o que vai acontecer pós-88, né? Com a eleição do Collor, com a possibilidade, eu acho que foi em 92, de haver uma revisão da Constituição, não é? Com a ascensão neoliberal no mundo, o que estava colocado era uma regressão ali. Então, o PT, que era o partido contra a ordem, se transforma no partido dentro da ordem para mudar a ordem. O fato concreto é que a ordem agora não aceita mais o PT. E aí? Tá certo? Então, não é mais... Modo de ver, posso estar equivocado, é 30, ou é um, é o outro. Não é mais possível. Ou é outra ordem. Tá certo? Uma outra ordem que vai revisar a questão do papel do Poder Judiciário.
tá certo? Se é poder autônomo ou tem que ter crivos de soberania, não é? Uma revisão profunda no que é o legislativo hoje. Não é? Veja, nos anos 80 até o início dos anos 90, quando nós não tínhamos o financiamento empresarial de campanha, os candidatos, né, as candidaturas, em geral, eram candidaturas que tinham uma certa opinião, candidaturas com uma certa identidade temática. Você sabia em quem tinha votado, né? Eu votei naquele porque fala isso, não sei o quê. A partir de 94, quando você tem a contaminação do poder econômico, não é, as candidaturas passam a ser mais ou menos de senso comum. Pasteurizado. Exatamente. Dependendo do partido, as falas são muito parecidas. Ninguém quer se comprometer, até porque você ter uma candidatura que tem opinião pode levar a perder voto. Né? No senso comum, você está num determinado público que pensa de uma forma, você fala de acordo com o que o público quer ouvir, depois você vai para outro público que fala totalmente diferente, ou seja, totalmente pasteurizado. As pessoas passaram a votar na eleição nem lembrar quem votou. Não é? Então, e isso fez com que, na verdade, setores que não disputam a presidência da República, mas setores minoritários que passaram a ter a maioria no Congresso. Quando você olha, o Brasil tem menos de 16% da população reside no campo. Mas a maior bancada eleita em 2014 é a bancada do agronegócio, com 220 deputados. 50% dos deputados federais pertencem a um determinado setor. Bom, nada contra que o agronegócio tenha, mas a metade... Os empresários representam menos de 3% da estrutura ocupacional brasileira, mas tem 42% deputados que são empresários. Os trabalhadores, em contrapartida? Negros, mulheres. Embora sejam a maioria, eles não estão representados, não estão organizados, porque o poder econômico organizou o voto. Então, essa eleição... O poder econômico organizou, o poder político foi capturado pelo... Completamente. O que é um deputado hoje? O deputado, na verdade, é um gestor de recurso público. Porque ele tem o orçamento impositivo, ele tem 15 milhões, 14 milhões por ano, com aquele recurso ele faz articulações com o prefeito, com o ONG, dentro das regras, e vai formando o seu feudo, tá certo? A sua comunidade, os seus eleitores, e isso vai se reproduzindo. Então, na verdade, se transformou o parlamento hoje em vereadores federais. Porque que discussão séria, decente, o nosso parlamento faz? Qual é o debate sério que o Senado Federal faz no Brasil? Pobreza, tá certo? Ou então você se transforma naquele que se coloca justamente para ser o relator das medidas provisórias. Então, virei relator daquela medida provisória que permite desoneração fiscal. Aí, bom, são 4 setores. Aí eu, como relator, ligo para o setor X, o seu setor não está aqui na medida, o senhor não... tem, pois é, então a gente vai botar, mas depois a gente conversa sobre, né, o franciscanismo, não é? Como é que é? Exatamente, é dando que se recebe. Dando que se recebe. Quer dizer, então, isso aí é o descrédito da política. Quer dizer, então, as eleições atuais, de alguma forma, elas colocaram uma tranca no financiamento empresarial. Não acredito que não vá haver ainda poder econômico se manifestando, mas tornou-se um pouco mais difícil. Ou seja, a sociedade está sendo chamada agora, tá certo, a escolher personagens, deputados, representantes que têm alguma identidade, porque quem termina elegendo somos nós. Não é? Então, essa é uma oportunidade, eu acho, bastante importante, que não tem nada a ver com as eleições depois de 94, que são eleições contaminadas pelo poder econômico. Então, eu acho... E a eleição para parlamento é tão importante quanto a de presidente. Nós estamos na 8ª eleição presidencial e a ênfase termina sendo na eleição do presidente. É claro que ela é determinante, etc., mas um presidente, seja quem for, sem bancada... A presidenta Dilma foi eleita com 51,6% dos votos. E a sua base parlamentar se resumiria a menos de 1/5 dos parlamentares. Então, a eleição parlamentar é muito importante nesse sentido. Né? E qual é a agenda, qual é a pauta? No âmbito das fundações, a fundação do PT, a fundação do PCdoB, do PSB, do PSOL e do PDT, 5 partidos, construíram, e está para ser divulgado agora no final deste mês, uma espécie de plataforma de um projeto nacional que os candidatos interessados se comprometessem. Uma espécie de uma frente de permitir já no ano que vem dar uma base a um governo comprometido com o ideário
do desenvolvimento nacional, algo nesse sentido. É uma iniciativa inédita nesse sentido, mas justamente preocupada com as eleições parlamentares que a população possa, de certa maneira, participar mais e de forma mais precisa. Apresentar um projeto que seja validado. Mais comum, acima dos partidos. E você vê espaço para revogação desses atos do governo Temer, reforma trabalhista, a questão da Petrobras, todo o desmonte que foi feito? Você acha que vai ter espaço para demolir isso? No governo liderados pelo PT, de 2003 para cá, de maneira geral, nós não tivemos reversão das medidas tomadas nos anos 90. Isso, privatização da Vale não foi revertida. Não revertemos praticamente. O que nós fizemos foi impedir que se mantivesse, não é? Mas eu diria assim, isso é verdadeiro para o período do ciclo político da Nova República. Eu acredito que agora é um outro campo, não é? Em que, na realidade, o governo não vai ter condições de conciliar muito. Ele vai ter que fazer, na verdade, mudanças profundas. Então, a reversão, eu acho que ela é fundamental. Porque um governo de esquerda, um governo progressista que assumisse sem, na verdade, refazer o mal feito, né? Veja, você pegar a reforma trabalhista ali, uma reforma mal feita, feita em supetão, com objetivos contraditórios, mas tem ali questões que é preciso regular. Não é? Então tem uma parte que precisa ser vista, tem outra parte que tem que ser jogada fora, tem que colocar alguma outra coisa no lugar. Não é? Então, agora, você vai reverter total, parcial, vai depender da composição do Congresso. Porque se um Congresso muito diferente do presidente, não é muito simples essa modificação. Você diria, então, que numa hipótese você começou a sua fala aqui falando com mais otimismo em relação à conjuntura, fora um pouco do senso comum ali, de muita depressão que tem nesse campo. Você diria que uma hipótese do presidente Lula ser eleito, como considerar essa hipótese, ele faria um governo mais radical do que ele fez? Mais radical e ousado. Mais radical e ousado. Exatamente. Bom, você está trabalhando no projeto de governo, no plano de governo. Claro que os planos de governo sempre dependem da composição política, né? Não são obras, enfim, que possam ser implantadas assim de uma forma... são exercícios quase intelectuais, né? Você acha que ele fará, então, um governo mais ousado e radical? Bom, foi por isso que eu me senti entusiasmado em fazer parte dessa equipe, e tem sido justamente quando tivemos a oportunidade de falar sobre isso, não é? A dimensão que ele apresentava. Ele disse, olha, o Brasil não vai permitir fazer algo que não seja baseado na ousadia, no potencial que nós temos. Então, eu diria que diferentemente de outros momentos, esse é um momento em que ele quer se apresentar, não é? Não apenas sendo o condutor de um legado inegável de importância, mas também reconhecendo que o momento do Brasil já é outro e pressupõe, na verdade, iniciativas de novo tipo. Eu perguntei aqui a gente está interrompendo um pouco, o Rodolfo sai porque a gente tem que atender a porta, o telefone, as coisas estão rolando, estamos nós dois aqui em casa. Como a gente fala aqui, o Tutameia, o que nós temos são estúdios domésticos, né? Então tem as responsabilidades da casa também interferem aqui na nossa entrevista. A gente pede desculpa. Imagina. Para o público, mas então, você participa da nossa vida aqui. Não, e ele estava dizendo que um eventual governo Lula agora seria muito mais ousado e radical. Esse era o que é o que o próprio Lula, que o Lula vem apontando, Sim. né? Quer dizer, a gente, a Eleonora e eu participamos, tivemos a oportunidade de acompanhar como jornalistas, cobrindo aí a caravana do presidente Lula pelo Sul, e a cada comício ele meio que acrescentava um novo ponto, um novo alicerce do seu projeto político. Sim. E cada um mais, não vou dizer que cada um mais à esquerda que o outro, mas todos eles conformando um governo que, se efetivar, provavelmente seria mais
progressista, mais nacionalista até, do que os governos anteriores do próprio PT. Mas tem uma dimensão, quer dizer, sobre essa palavra nacionalista que você falou, que é uma dimensão, acho que o presidente Lula já manifestou, que é a importância da América Latina, não é? Ou seja, essa ideia da integração, na dimensão do capitalismo mundial hoje, nessa divisão internacional do trabalho que se apresenta, pensar só no Brasil é bastante limitado. Não tem que pensar mais no continente, as relações nossas com as novas fronteiras de expansão do capitalismo na Ásia. Então, aí tem uma dimensão, acho, da integração, da articulação, não é? Que ela contempla bem, não é uma perspectiva assim, nacionalista somente do espaço nacional, não é? É a nacionalismo de afirmação do país. Sim, não, da soberania nacional, colônia, popular. Isso sim, claro. Isso sem dúvida. É o enfrentamento do sistema neocolonial ao qual nós estamos cada vez mais submetidos, né? Então, isso sem dúvida, sem dúvida. Mas o que a gente... Acho que já estamos... O que você queria ainda dizer? Fala para nós aí. Que a gente não, mas eu sim tenho circulado bastante pelo Brasil, aqui em São Paulo, nos segmentos da própria universidade, no segmento do mundo do trabalho, e às vezes eu percebo que as pessoas estão, de certa forma, desalentadas, desacreditadas. Eu digo, olha, isso aí é o jogo da direita, tá certo? Porque vamos deixar o desalento e a depressão para um momento melhor do país. Agora, o momento exige, na verdade, a reafirmação das nossas vontades, não é, de transformação do país. Eu diria assim, do ponto de vista histórico, esse momento não poderia ser melhor, tá certo? Porque não há receita, nada pronto. Isso aqui é como lá em 30, os tenentistas estavam jogando, tá certo? O esquema tático era jogo por jogo. A partida não terminou, o jogo está sendo jogado, eu acho que nós levamos um gol, nós estamos perdendo, tá certo? Mas não há nada que nos impeça fazer ter uma grande vitória em outubro, e, na realidade, começar o Brasil em 2019 com muito mais experiência de quem já foi governo, não é? E muito mais vontade de organizar a população para uma nova maioria, porque a questão central é formar uma nova maioria, né? E essa maioria existe, embora ela esteja fragmentada. Então, a capacidade de aglutinar e articular, como o presidente Lula tem essa sabedoria, eu acho que é um grande ativo que nós temos no sentido de o Brasil dar um passo muito importante e firme, assim como... Conversando com a esquerda, instituições fora do Brasil, esperam do Brasil isso, né? Esperam que o Brasil dê uma resposta de forma precisa, democrática, reafirmando os valores de voltar a crescer, sair da recessão, gerar oportunidade para quem trabalha, para quem empreende, porque esse país é um país de oportunidades, não é? Vamos negar aqui Celso Furtado, que esse é o Brasil das oportunidades perdidas, dizia ele, né? Vamos negar seus resultados, mostrando que nós vamos, de fato, fazer desse país as oportunidades muito bem aproveitadas. Muito bom. Muito obrigado, então, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizo. Esperamos que tenha vida longa também aqui, contribuindo cada vez mais com o jornalismo independente para o nosso país. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui. Lembrando que, para que esse jornalismo tenha vida longa, a sua participação é fundamental. Divulgando, compartilhando, discutindo essas ideias que Tutameia vem trazendo aqui. Toda essa sabedoria ou esses desafios, essas provocações ocorridas aqui ao longo da entrevista vão estar disponíveis no nosso site tutameia.jor.br, a entrevista na íntegra no nosso canal de vídeo, também acessada pelo nosso site, mas no canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia escrito com letras maiúsculas, e a gente se encaminha então para o final dos nossos programas, que é sempre marcado... Nosso bordão, né? Nosso bordão aqui, que é sempre marcado por um contrapoema, uma arte do poeta Augusto de Campos, que disse que, como acontece com todo artista, a sua visão de mundo é expressada pelo seu trabalho, e nos autorizou a usar aqui um de seus trabalhos, em que ele, que é uma série chamada Contrapoema, um deles em que ele aponta aqui a sua visão de mundo, o que é preciso para o Brasil de hoje. Já está na tela? Já está na tela. É o poema Lula Livre, com o qual a gente encerra. Tchau, até a próxima.